Olá, muito bem-vindos, sejam bem-vindos a este novo webinar. Eu sou Ângela Ferreira, Marketing Manager da Hydra IT, e nós estamos de regresso à nossa temporada de webinars, após termos parado durante a fase de verão. E hoje o tema que nós trazemos aqui para o webinar é sobre projetos de investimentos e sistemas de incentivos para pequenas e médias empresas portuguesas. E para isso nós hoje temos aqui connosco o Pedro Araújo, nosso diretor comercial da Hydra, e Nuno Garcia, Managing Director da Dual Up Consulting, que é uma empresa de consultora que tem vindo a trabalhar com a Hydra ao longo dos anos, e em conjunto nós temos desenvolvido projetos de investimento, no qual a Hydra depois fornece a parte tecnológica. E é um bocadinho sobre quais os planos de incentivos e projetos de investimentos agora para os próximos anos, não só para 2020, 2021 e também para o Portugal 2030, que nós aqui hoje vamos falar, tecnologias de informação e equipamentos que serão aplicáveis nestes projetos e como é que vão funcionar estes processos de candidaturas, quais os critérios de elegibilidade das empresas, entre outras questões. Nós trouxemos este tema porque achamos extremamente importante, tendo em conta toda a conjuntura que nós encontramos, sabemos e temos vindo a falar isso também nos últimos webinars que falamos sobre a importância da transformação digital nas organizações, e esta mudança exige muitas renovações, novos investimentos, e é sobre isso também que hoje vamos falar aqui. Antes de avançarmos, eu queria só deixar aqui os recados. Para quem já nos segue, já sabe que nós costumamos gravar sempre o webinar todo e depois iremos enviar a todos os inscritos a gravação do evento, e também queríamos deixar o convite para que possam fazer as vossas perguntas na área do vosso lado direito, de perguntas e respostas, colocam por escrito e nós no final temos uma área reservada para perguntas e respostas e vamos então esclarecer as vossas dúvidas. Eu vou então passar a palavra ao Pedro Araújo, que nos vai aqui falar um bocadinho sobre o impacto da transformação digital nas organizações. Muito bem, obrigado, Ângela, e antes de mais, queria naturalmente agradecer a presença de todos mais uma vez nestas sessões que a Hydra promove. Tivemos um período de férias agora recente que fez com que tivéssemos também uma pausa nestes webinars e agora retomamos, sempre procurando temas que sejam do interesse da comunidade que nos segue e dos nossos clientes e parceiros que acompanham estas ações da Hydra. E antes de mais, naturalmente, espero que todos estejam bem, alguns em casa, outros já numa atividade, digamos, laboral, nos seus postos de trabalho normais, mas, efetivamente, vivemos todos um momento de grandes desafios, e daí que, ao retomarmos esta atividade dos webinars, resolvemos promovê-la com um parceiro nosso, com o Nuno Garcia, a quem agradeço naturalmente a presença e a disponibilidade. O Nuno Garcia é um dos responsáveis da Dual Up Consulting. A Dual Up é uma empresa que trabalha com a Hydra IT já há alguns anos para cá no suporte daquilo que são processos de candidaturas, seja para clientes com quem trabalhamos, seja até inclusive para a própria Hydra IT. E trazemos aqui um tema que é pertinente e que tem vindo no fundo, a ajudar as organizações a poderem enfrentar estes processos de transformação digital, que é, no fundo, a possibilidade de enquadrarmos alguns destes processos em projetos de investimento ao abrigo dos diferentes canais de candidatura que existem. E daí temos convidado um especialista, que é o Nuno, para partilhar um pouco o que existe e o que vai existir em breve. Antes, porém, do Nuno nos explicar esse enquadramento, eu ia partilhar aqui um bocadinho a nossa visão e de uma forma muito rápida. Vou partilhar aqui só o meu ecrã. A nossa visão daquilo que é... Eu não sei se está a ver aqui já o slide, penso que sim. A nossa visão daquilo que tem sido este passado recente, digamos, não é um passado recente dos últimos 6 meses, mas claramente que foi acentuado nos últimos 6 meses por tudo aquilo que vivemos. E claramente aquilo que esta situação pandémica nos trouxe como necessidade pertinente tem a ver com a necessidade das organizações acelerarem ou acentuarem ou iniciarem, por vezes ainda, os seus processos de transformação digital. Nós fomos levados para um cenário
novo para todos, um cenário em que passamos a ter que desempenhar muitas das nossas atividades de forma remota, mantendo aqui uma lógica colaborativa, mas de uma forma remota. Atividades, sejam elas internas, sejam elas externas, com os nossos clientes e parceiros, e claramente isso veio a ser, por um lado, uma consolidação de uma estratégia que muitas empresas já tinham começado a tomar de alguns anos para cá, de mudança dos seus processos para um suporte digital, mas, por outro lado, para muitas organizações foi efetivamente uma mudança radical na forma como trabalhavam e veio abrir aqui digamos, um conjunto de desafios à própria forma como estão no mercado e como estão posicionados. E nós identificamos claramente isso, naturalmente sendo a Hidra-IT uma empresa que trabalha no negócio dos sistemas de informação, identificamos isso por aquilo que nos era chegado pelos nossos clientes e pelos nossos parceiros, aquilo que eram as suas necessidades do momento, que, como digo, foram agudizadas a partir de março com toda esta situação que vivemos. Porque claramente aquilo que nós hoje verificamos é que grande parte do nosso trabalho é feito em atividades de colaboração, portanto, as pessoas trabalham em equipa, têm necessidade de colaborar, têm necessidade de partilhar informação com outros parceiros, sejam eles internos dentro da própria organização, sejam eles externos. Por outro lado, temos aqui um volume de informação brutal que, por vezes, necessitamos de ter mão nela e ela está dispersa em diferentes ferramentas. E também há um desafio que está subjacente a tudo isto, que tem a ver com a questão da segurança informática. A partir do momento que nós passamos a ter um suporte digital nas nossas ações e na nossa forma de colaboração, seja ela interna ou externa, passamos a ter necessidade de ter aqui uma atenção maior àquilo que é a segurança informática e verificamos que nos últimos meses, efetivamente, pelo facto de todos nós termos passado a usar muito mais ferramentas digitais, houve um incremento tremendo naquilo que são os ataques de cibersegurança, digamos, às empresas, e como tal veio alertar a um conjunto de necessidades de implementação de mecanismos de segurança naquilo que é o acesso às redes informáticas, à informação e aos processos transferidos digitalmente. Aquilo que nós tentamos trazer e que tentamos identificar com isso é de que forma é que a tecnologia, e nomeadamente os processos digitais que andam nas diferentes clouds, conseguem trazer mais experiência, maior integração de processos e mais segurança naquilo que é precisamente essa experiência e integração de processos. E no fundo, o que nós percebemos claramente é que, ao nível da colaboração, houve uma adoção muito grande nos últimos meses, já estava a acontecer, mas houve uma explosão naquilo que são as ferramentas de colaboração dentro das organizações, seja ela a colaboração tradicional, no caso, por exemplo, dos chats, dos meetings, das videochamadas, seja naquilo que é a partilha, efetivamente, de informação interdepartamental e entre pessoas dentro de uma organização. E como exemplo, naturalmente nós que somos um parceiro tecnológico de Microsoft, trazemos aqui como principal referência e como principal exemplo, por exemplo, ferramentas como o Microsoft Teams, que efetivamente tiveram um crescimento brutal nestes últimos 6 meses naquilo que diz respeito à sua utilização e que têm assumido cada vez mais e vão assumir seguramente um papel mais e mais importante naquilo que é o dia-a-dia e a vida das empresas. E, portanto, são ferramentas por excelência que vieram transformar o nosso posto de trabalho físico e o nosso ambiente de trabalho físico num verdadeiro ambiente de trabalho virtual. Naturalmente que o Teams e as ferramentas como o Teams vêm possibilitar aqui, como digo, a colaboração no meu posto de trabalho, no meu workplace, vêm também tentar potenciar aqui a integração de processos e a integração de processos de negócio e de atividades interdepartamentais e, naturalmente, permitir ligar a organização, que foi o grande desafio que as empresas tiveram nos últimos meses, quando, a partir de um determinado momento, muitos de nós fomos para casa trabalhar e tivemos que nos manter ligados aos nossos colegas de trabalho, a toda a nossa organização e aos nossos parceiros. Um outro aspecto também importante tem a ver com a questão da colaboração com clientes. Ou seja, se por um lado nós temos ferramentas como o Teams e outras
que potenciam a colaboração interdepartamental e dentro da organização. Cada vez mais nós temos necessidade de ligar os nossos negócios aos nossos clientes e aos nossos parceiros. E aí um aspecto essencial e que tem vindo a também ter um papel mais e mais preponderante no dia-a-dia das empresas tem a ver com o comércio eletrónico e tudo o que são plataformas de comércio eletrónico. E, efetivamente, nós verificamos um crescimento tremendo daquilo que são as vertentes de comércio eletrónico e a forma como elas vieram a registrar a sua adoção nos últimos meses. Muitas das empresas que já estavam no comércio eletrónico, já tinham plataformas de comércio eletrónico, verificaram que não estavam preparadas ou suficientemente preparados para o crescimento e para o volume de negócio transacional que se registrou e, efetivamente, isto vai lançar um conjunto de novos desafios que têm a ver com a solidificação da presença para aqueles que já estão presentes e a presença para aqueles que ainda não estão neste mundo do comércio eletrónico, porque claramente é um novo canal e um canal que se afirmou e que claramente aí, mesmo nós, Hydra, temos vindo a desenvolver cada vez mais trabalho nesse sentido, através de soluções de comércio eletrónico integradas com plataformas ERP e com plataformas CRM, e verificamos que há uma procura maior, porque efetivamente é aqui que se fará grande parte do negócio, ou que já se faz e que se continuará a fazer cada vez mais num futuro próximo. Naturalmente que, para além de aspectos de colaboração, há aqui uma temática de integração dos processos dentro das organizações, que passaram também, muitos deles, a ter a necessidade de ser feitos de uma forma totalmente digital. E aqui, ferramentas de gestão do workflow, ferramentas como o Power Apps para potenciar desenvolvimentos de soluções de mobilidade, ou ferramentas, como é o caso do Power BI, para reporting de informação e controle de informação, têm também assumido um papel mais e mais importante nos últimos tempos. E, naturalmente, voltando ao ponto prévio que referi, a segurança. Tudo isto faz sentido, assente numa estrutura de segurança, na medida em que, da mesma forma que nós necessitamos de mais e mais informação a correr de forma digital, também é um facto que essa mesma informação passa a estar mais vulnerável se nós não tivermos ou não tomarmos as medidas necessárias para garantir a segurança da mesma. E nesse contexto, efetivamente, plataformas de segurança, como por exemplo o Microsoft 365 Security, que no fundo vai gerir tudo o que são as identidades e o acesso à informação. Portanto, partindo do princípio que todos estamos a trabalhar de uma forma muito mais remota, temos uma necessidade de autenticação e de identificação muito maior, e essa gestão é determinante. Por outro lado, também o manuseamento da informação por quem de direito e a gestão das ameaças é algo que tem que estar presente no nosso mindset quando estamos a falar de transformação digital e quando estamos a falar do suporte da nossa atividade em ferramentas integralmente digitais. Tudo isto vem desaguar, no fundo, no tema desta nossa sessão, e é aqui que eu ia passar depois para o Nuno Garcia, que tem a ver com que tipo de projetos de investimento é que hoje em dia estão disponíveis para nos poderem ajudar e para poderem ajudar as organizações a fazer esta transformação digital e a adotar este e outro tipo de ferramentas, naturalmente, naquilo que é o seu dia-a-dia e naquilo que é o suporte às suas atividades num mundo de desafios e num mundo, digamos, tão digital como este que se vai desenhar. Posto isto, vou parar aqui a minha partilha, vou passar aqui para o Nuno, para nos falar um bocadinho destes projetos, Nuno. Ok, muito bom dia. Então, vou colocar aqui a minha apresentação para que esteja visível. Ora bem, eu penso que já está visível. Sim. Exatamente, agora sim. Agora está, pronto. Perfeito. Muito bom dia. Antes de mais gostaria de agradecer ao Pedro Araújo pelo convite que endereçou e à Ângela também, sendo incansável, para prepararmos aqui um webinar que abordasse aqui um tema
que é tão atual como aquele que temos atualmente no atual panorama da pandemia do Covid-19, que tem a ver com uma profunda reformulação dos modelos de negócio. Desde março, já tendo uma experiência no âmbito dos incentivos de 20 anos, completei precisamente este ano 20 anos a trabalhar com incentivos, portanto, já estou aqui no terceiro quadro comunitário. Nunca, posso afirmar com a máxima convicção, nunca tivemos uma situação como esta, com tantos impactos naquilo que é o dia-a-dia das empresas, nas suas operações, no seu relacionamento com terceiros, clientes, fornecedores, etc. Em termos de uma forma sucinta, temos aqui 3 grandes pontos os quais vou abordar, que é o plano de incentivos e de projetos de investimento para 2020-2021, as tecnologias de informação e equipamentos aplicáveis nos projetos e a parte do processo das candidaturas e critérios de elegibilidade. Eu terei que começar de uma forma prévia a fazer aqui uma abordagem relativamente ao momento em que estamos do quadro comunitário. Em termos do quadro comunitário, ele tinha, portanto, a sua validade até dezembro de 2020, portanto, a nível de abertura de concurso, e esteve a ser negociado durante meses aquilo que foi o denominado Programa Quadro, o qual teve aqui uma negociação bastante complexa. Derivado da componente da pandemia do Covid-19, houve aqui uma profunda reformulação, nomeadamente a nível de verbas, no sentido de revitalização, reforço de todo o tecido empresarial. Para terem aqui uma ideia muito objetiva, no âmbito do atual quadro comunitário, estamos a falar de qualquer coisa como 3 mil milhões de euros ano a serem alocados a nível da componente de incentivos. O pacote que temos neste momento, futuro, vai apontar para 6,4 mil milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de mais do dobro das verbas, o que é de facto um valor único. E o próprio António Costa, nesse sentido, já veio precisamente reforçar que Portugal tem aqui uma oportunidade única para se tornar um país mais competitivo. Estamos a falar de qualquer coisa como 18 milhões de euros dia a serem pseudo-injetados na economia. Okay? Isto estamos a falar a nível de médias. Obviamente que depois, a nível das componentes das execuções dos programas, os ritmos são relativamente diferentes, com alguns atrasos, é uma realidade, mas neste momento aquilo que posso dizer de uma forma muito objetiva e clara é que existe uma enorme pressão, quer da União Europeia e quer também sobre o nosso governo, para que exista aqui um desbloqueio das verbas e para que estas cheguem às empresas da forma mais célere possível e chegue às empresas por via de iniciativas de concurso que de facto existe aqui um potencial de retorno elevado e que ajuda as empresas nos chavões de competitividade e associado a isso que as empresas se tornem mais globais, mais competitivas, mesmo tendo aqui uma componente do contexto da Covid-19 que sabemos que irá ter repercussões ainda durante algum tempo. E o algum tempo, não sabemos se será 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas sabemos uma coisa, sabemos que existe aqui métodos, conhecimento que veio para ficar porque os modelos de negócio também foram profundamente remodelados. Nesse sentido, e tendo aqui um fio condutor, o que é expectável a nível das prioridades do Portugal 2030? Eu basicamente vou elencar aqui aquelas que são as mais significativas. Na apresentação eu coloquei a parte dos 8 eixos. Em termos dos mais significativos, temos a primeira componente que tem a ver com a componente de inovação e do conhecimento.
Esta componente de inovação e do conhecimento será aquela que maior impacto terá naquilo que é o estereotipo da empresa. Vai e pretende que as empresas atinjam melhores níveis de competitividade e que exista aqui uma estratégia empresarial sustentada na componente de inovação. Eu aqui desmistifico aqui uma situação que muitas vezes nos questionam, mas inovação, o que é inovação? Vou ter que fazer aqui uma coisa completamente nova, eu vou ter que entrar por caminhos na vertente de investigação e desenvolvimento tecnológico. A questão é não, claramente que não. Podem, mas não é necessário. Aqui quando falamos a nível de estratégia sustentada na inovação, pode estar relacionada com áreas tão lineares como a própria transformação dos modelos de negócio, e quando falo transformação dos modelos de negócio, é incorporação de tecnologia, é transformação a nível de canais de comunicação para as questões da parte do e-commerce, é, ao fim e ao cabo, dar aqui os mecanismos para que as empresas consigam incorporar aqui maior dinamismo. Esse dinamismo virá pela inovação e essa inovação é quase inevitável que venha pela componente da tecnologia. Portanto, a inovação e conhecimento, sem dúvida alguma, que é aqui o grande vetor estratégico e aquele que é dos mais importantes. O segundo, da qualificação, formação e emprego, é uma das áreas que já está a ter aqui algumas medidas, embora de uma forma ainda algo lenta. Porquê? Obviamente que, considerando toda esta componente do Covid, infelizmente, o que se está a verificar é índices de desemprego elevados. Principalmente, e é expectável que ainda vão ser aumentados, muito derivado e caracterizando esse desemprego, na maior parte das situações, na esmagadora parte das situações, será o desemprego e diferenciado, pouco especializado, com nível de habilitações baixas. Logo, um dos objetivos do Portugal 2030 tem a ver precisamente de qualificar ou requalificar os recursos para áreas, setores de atividade que possam, de facto, ter aqui um maior fator de absorção de recursos. E, de uma forma transversal, todos os apoios, ou a maior parte dos apoios, terá aqui a possibilidade de ser feita a componente de contratação. Depois temos aqui questões temáticas que não são menos importantes e que podem ser pertinentes para alguns setores de atividade e para os produtos que endereçam, que tem a ver com a componente da sustentabilidade demográfica. Isto não é uma questão nova, tem a ver essencialmente com a componente do envelhecimento populacional. Isso é uma questão que tem vindo a ser debatida ao longo do tempo. Energia e alterações climáticas é um dos pontos também que vai haver particular ênfase, tornar aqui as organizações, sob o ponto de vista energético, mais eficientes. Estamos a falar desde componentes de painéis solares, isolamento térmico. Vai haver incentivos também para essas vertentes. Aliás, neste momento, aqui apenas um parênteses, foi libertado agora um concurso que irá ter a duração até ao final do próximo ano, salvo erro de 45 milhões de euros, para a componente privada, privados que tenham habitação anterior a 2007, têm aqui incentivos para essas situações. E depois temos aqui a componente de economia do mar, que tem a ver com a sustentabilidade ambiental e de recursos, competitividade e coesão dos territórios e do litoral, competitividade e coesão dos territórios do interior. Este ponto tem sido bastante focado nos apoios, ou seja, os territórios de baixa densidade que são do interior maioritariamente, existe uma listagem mesmo por efeito, terão a partir daqui um pacote de benefícios mais generoso, ou por apoios específicos ou por majorações face a territórios do litoral. Pronto. E a componente da agricultura e florestas.
o que é expectável a nível do plano de incentivos 2020-21? Posso-vos dizer que neste momento estão a ser focados 3 vertentes core. Fomento das exportações, claramente, é um ponto que já estava a ser focado e continuará a ter aqui, a ter dominância, que está relacionado com as empresas que tenham potencial ou que já exportem, vão ter aqui linhas de apoio ou específicas ou complementares com outras áreas. Vamos ter a criação líquida de postos de trabalho, portanto, vai para ajudar a combater a questão do desemprego. Serão fomentadas medidas que ajudem a mitigar, nomeadamente por via de contratação e da formação profissional e transversal a vários níveis de habilitação, quer competências também. Portanto, contratação de trabalhadores qualificados e aqueles menos qualificados, mais indiferenciados, mas onde a empresa possa ter aqui um plano de formação para os qualificar. E a componente da inovação. A inovação claramente é uma área core que tem a ver, como aqui referi, o que é que vai ser focado. A transformação dos modelos de negócio é uma questão que está muito atual, que contempla investimentos que vão contribuir para esta mudança. Estamos a falar aqui desde o componente RPs, CRMs, plataformas digitais de e-commerce. Portanto, é dentro destas áreas que nos estamos aqui a mover e, nesse sentido, a digitalização dos modelos de negócio que, acima de tudo, possibilite manter as operações a prazo. À parte, ou de forma complementar a estas 3 vertentes core, as quais podem ou não estar integradas num aviso de abertura de concurso, teremos componentes de eficiência energética, componentes de certificação, podemos estar a falar de criação, transferência de tecnologia. Temos aqui uma panóplia ainda bastante vasta de outras áreas que poderão ser complementares a todas estas. Se me perguntarem claramente qual é aquela onde irá haver maior foco, claramente será na componente de inovação, pois foi aqui na componente de transformação dos modelos de negócio onde ocorreram as grandes dificuldades das empresas a partir de março. A nível da parte da tipologia de projetos, eu coloquei aqui um quadro com as 3 linhas mestras a nível da componente de apoios, o internacionalização e qualificação de PMEs. Este apoio é só dedicado única e exclusivamente a pequenas e médias empresas. Temos depois aqui a segunda tipologia de investimento que tem a ver com a inovação produtiva, que tem a ver com a adoção de bens, novos bens, produtos, serviços, inovação de modelos de negócio, e aqui o inovação está claramente mais direcionado, mas não só a empresas de produto. E depois temos a componente de investigação e desenvolvimento tecnológico, que tem a ver com o tal investimento mais disruptivo que muitas empresas visam desencadear e para o qual, de facto, precisam aqui de tecnologia. Vou incidir aqui mais na componente da internacionalização e qualificação de PMEs. Porquê? Porque é o apoio de acesso ao Portugal 2020 e porque é aquele onde sentimos que poderão ser comatadas grande parte das necessidades das empresas. Nesse sentido, a componente da qualificação visa, acima de tudo, uma perspectiva de investimento orgânico, ou seja, numa perspectiva 360 graus de organização per si, a forma como a organização está a trabalhar com os seus colaboradores e está também a interagir com clientes, fornecedores, parceiros. Aquilo que se pretende no âmbito da qualificação é que as empresas incrementem a sua competitividade e incorporem aqui modelos de negócio que permita ser mais expeditos, mais eficientes, mais eficazes e com um nível de economia
significativo. Um dos grandes problemas que tivemos definitivamente com esta questão da pandemia foi muitas empresas tiveram que colocar de forma total ou parcial os seus recursos em teletrabalho, e a questão foi que as empresas não estavam preparadas para essa situação. Não estando preparadas para colocar os seus colaboradores em teletrabalho e para interagir organicamente, a questão é como é que as empresas depois interagem com o mercado. Qual a imagem que as empresas transportam para o mercado? Infelizmente, na maior parte das situações, foi claramente de ineficiência, e depois aquilo que acabou por acontecer foi chamadas em jeito, que eu costumo dizer, chamada INEM, para as empresas tecnológicas como a Hydra, no sentido de, num mais curto espaço de tempo, serem munidas das ferramentas para, de facto, continuarem a operar da forma mais normalizada possível. Uma das questões que está a ser claramente perfilada em termos de apoios, e é um apoio que sairá a muito médio prazo, neste trimestre que agora se avizinha, será precisamente a incidência sobre as organizações, sobre os seus modelos de negócio e a forma como estas vão poder e ter a possibilidade de ter aqui apoios para investir e para modernizar, para adotar ou reforçar os modelos que já têm implementados, porque, mais uma vez, e como referi, existe aqui um fator de incerteza que não sabemos qual será a evolução da pandemia. E, nesse aspecto, aquilo que o Governo preconiza e que irá reforçar, porque esta linha já existia, é dar a possibilidade às empresas para fazer este crescimento e este amadurecimento. A nível das componentes de investimento, estamos a falar a partir de 25 mil euros. Posso-vos dizer que o limite máximo é 1,3 milhões, sensivelmente, que são 500 mil euros de incentivo. Estamos a falar de taxas a fundo perdido que são de 45%, excepto para Lisboa, estamos a falar de uma taxa de comparticipação de 40% a fundo perdido, portanto não reembolsável. Portanto, estamos a falar de linhas que são extremamente atrativas, que vão permitir de facto às empresas apoiar em toda esta componente da transformação digital e que vai dar aqui um maior índice de preparação. De forma complementar ou qualificação, temos aqui a vertente da internacionalização. A vertente da internacionalização também foi aqui um dos modelos que foi altamente explorado e é aquele que, em aviso de abertura de concurso, porque os apoios abrem aviso de abertura de concurso por um tempo limitado, foi aquele que também irá sofrer maiores alterações. Isto porquê? Porque serão não só, atenção, não só, mas serão estimuladas a concurso as empresas que basearem, se não na sua totalidade, mas pelo menos uma grande parte do seu modelo de negócio passe pelo e-commerce. E ao passar pelo e-commerce, aquilo que vai ser objeto de elegibilidade será as plataformas transacionais, os websites com componentes transacionais, a componente de CRMs e depois toda a componente do marketing online. É disto que estamos aqui a falar. Portanto, é preparar as empresas para a venda online. Uma vez também que na componente que nós denominamos do marketing offline, que estamos a falar das viagens de prospecção, estamos a falar das feiras, neste momento existe um condicionalismo bastante elevado, que se vai perpetuar, ainda não sabemos durante quanto tempo, e aquilo que o Compete e o Portal 2020 está a estipular é que a qualificação e a internacionalização possam casar entre si. Não é mandatório, mas aquilo que querem dar é uma oportunidade transversal às empresas de fazerem a tal requalificação do modelo de negócio de forma orgânica e interação com os agentes de mercado e depois permitir fazer um impulsionamento a nível das suas vendas com foco, claro está, para o mercado internacional.
A nível das tecnologias, do segundo tema, das tecnologias de informação e equipamentos aplicáveis nos projetos. Aquilo que temos aqui claramente em cima da mesa e o chavão que nunca foi tão atual como agora, no momento de crise as informações e a comunicação são críticas. Portanto, indo aqui um pouco sobre aquilo que referi ainda há pouco, e incluso temos um cenário macroeconómico extremamente adverso, a componente das tecnologias de informação tem aqui um papel fundamental. Colocamos aqui, o objetivo foi colocar aqui chavões que têm aqui um match com a componente das candidaturas, que foi novos métodos de comunicação. Um dos pontos importantes, e como já referi, tem a ver até pelas dinâmicas de teletrabalho, quer seja de colaboradores, quer seja depois com toda os stakeholders com que a empresa interage, tem a ver com os novos métodos de comunicação. Um dos exemplos disso, como o Pedro Araújo referiu, tem a ver com a parte do Teams e das ferramentas colaborativas, as quais têm aqui um impacto a nível de rapidez e eficiência das organizações. Isto é um dos aspectos mais críticos e onde houve as maiores debilidades. A nível da componente organizacional, aquilo que deparamos e aquilo que foi aqui um valor acrescentado das TICs esteve relacionado com como instrumento de desmaterialização por excelência, quer para a definição de processos, quer a nível da parte de KPIs, que permitam fazer o acompanhamento do negócio, da performance da empresa e do apoio na tomada de decisão. Posso-vos dizer claramente do nosso leque de clientes, e estamos a falar aqui já na casa de 3 dígitos, aqueles clientes que tinham esta componente das TICs mais consolidadas, basicamente, obviamente que dependendo do setor de atividade, mas conseguiram ter aqui as informações para agir atempadamente, para medir a performance da empresa e para tomar medidas e decisões de uma forma bastante célere. A nível da componente do terceiro ponto, da agilidade, no atual contexto da componente da pandemia, a mudança de processos foi mandatória. Nesse sentido, a implementação de teletrabalho e a preservação do funcionamento, dos valores, da cultura, da organização foi absolutamente crucial. Na componente dos canais de distribuição, como eu referi também, as organizações tiveram imperativamente de incrementar, ativar ou criar a componente da oferta online. Curiosamente ou não, chegamos aqui a conclusões de empresas que tinham uma pseudo-oferta online, mas que a mesma nem permitia fazer a finalização de uma venda, o que é uma das coisas extremamente caricatas, e houve empresas que de facto tiveram aqui impactos negativos por, eu diria aqui, alguma inércia, no sentido em que o modelo de negócios estava enraizado, os canais de comunicação estavam enraizados e a parte do online até então não era uma componente particularmente estratégica. E por fim, aumentar a participação nos processos organizacionais. Aqui basicamente tem a ver com a forma de medir a produtividade a nível dos colaboradores para perceber se as suas tarefas são concluídas de forma satisfatória, ter aqui a componente de supervisão, ter a componente de apoio, criar mecanismos de comunicação mais fáceis, mais expeditos, mais colaborativos, e nesse aspecto aqui a componente das ferramentas que são disponibilizadas é fundamental, até porque, por uma razão muito simples, porque esta transformação de modelos de negócio e de ferramentas implicou imperativelmente também uma formação aos colaboradores. Por fim, temos aqui o nosso terceiro ponto que está relacionado com o processo das candidaturas e critérios de elegibilidade. Estamos aqui a falar de uma área que é bastante standard, chama a atenção que os avisos de abertura de concurso podem definir critérios específicos. Nesse aspecto, a nível da componente do processo de candidatura, nós trabalhamos aqui, em termos de Develop Consulting, em 2 áreas completamente distintas, ou 2 fases distintas. A primeira fase tem 3 etapas,
que está relacionada com a identificação dos sistemas de incentivos, ou seja, considerando aquilo que são as necessidades da empresa, fazer um match com os sistemas de incentivos que existem, que vão abrir ou que já estão em vigência, e daí o objetivo é perceber da forma como o investimento da empresa consegue fazer um match da forma mais perfeita com os sistemas de incentivos e onde as empresas consigam otimizar o efeito incentivo. Numa segunda etapa é a estruturação da operação, ou seja, uma vez feito o match entre as necessidades da empresa e a identificação dos sistemas de incentivos, aquilo que fazemos é estruturar a operação, fazer aqui o roadmap das várias operações de incentivos, porque muitas das vezes as empresas podem ter a possibilidade de concorrer 1, 2, 3 sistemas de incentivos. E a terceira etapa, que é a preparação das candidaturas. A preparação das candidaturas passa essencialmente pela vertente descritiva de caracterização da organização e do projeto e do investimento que a empresa irá efetuar para depois fazer a candidatura aos incentivos. Depois temos aqui uma segunda fase, e esta segunda fase é, tendo sucesso na operação, portanto, sendo o projeto elegível, tendo passado, e existe aqui a componente de acompanhamento, verificação e fecho dos projetos, que está relacionado com questões de pedidos de reembolso, pedidos de alteração de projeto, ou seja, aqui o bom acompanhamento do projeto para que a empresa não tenha aqui qualquer tipo de contingências. De uma maneira geral, acrescento aqui uma situação que os apoios têm uma duração, salvo algo determinado em aviso de abertura de concurso, tem a duração de 24 meses, 2 anos. A nível dos critérios de elegibilidade, os critérios de elegibilidade são extremamente flexíveis. A nível dos CAEs enquadráveis, temos indústria, energia, comércio, turismo, transportes e logística, serviços, e podem verificar que praticamente todos os CAEs são elegíveis. Temos aqui, como exceções, CAEs ligados a componente de defesa, jogo e atividades mais ligadas a componentes de imobiliária. Essas também não estão contempladas. A nível de critérios de elegibilidade do promotor, são muito básicos. Encontrar-se legalmente constituído, portanto, a empresa ter um NIF e ter início de atividade, cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respectiva atividade, licenciamento. Isto é um ponto que eu chamo aqui a atenção, que tem a ver com o licenciamento das instalações para a atividade que a empresa, portanto, está a operar. Isto é um ponto importante, porque muitas das vezes esta situação não está exatamente clara a nível camarário, e é um dos pontos que nós temos aqui particular incidência. Terceiro ponto, possuir a situação regularizada face à administração fiscal, à Segurança Social e às entidades pagadoras dos incentivos, ou seja, a empresa não pode ter dívida, excepto se a mesma estiver ao abrigo de um plano de pagamento aprovado. No caso mais recente das empresas que fizeram o diferimento dos impostos, foram feitos, portanto, de forma praticamente tácita, esses diferimentos de impostos. Isso não implica qualquer tipo de penalização para a empresa, ou seja, isso não faz com que a empresa seja uma entidade devedora. Se tirarem uma certidão, a priori, e isso tem-nos acontecido em várias situações, tem a situação perfeitamente regularizada. Dispor de contabilidade organizada, apresentar uma situação económica financeira equilibrada. O que é isto? É a autonomia financeira, que são os capitais próprios sobre o ativo líquido ser maior a 15%. Esta condição tem que ser verificada, neste caso, a 2019, a 31 de dezembro de 2019, verificado pela IES, que foi agora submetida até ao dia 15 de setembro. Caso a empresa não tenha, pode apresentar um balanço intercalar certificado, onde tenha este indicador de autonomia financeira. Depois, uma última nota, os avisos de abertura de concurso definem especificidades, ou seja, face àquilo que estou aqui a referir, os avisos de abertura de concurso podem estipular quais os CAEs que são enquadráveis, dotações orçamentais,
localizações geográficas, uma vez que Portugal está dividido em 5, Norte, Centro, Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, pode haver aqui algum tipo de restrição. Por fim, tendo aqui já mais do que atingido o meu tempo limite, mas achei essencial fazer aqui, portanto, todas estas considerações, deixo aqui um momento para a componente de perguntas e respostas que queiram colocar, portanto, estão perfeitamente à vontade. Esta apresentação vai ser disponibilizada, portanto, já foi disponibilizada à Hidra, portanto, algum tipo de situação que possa advir daí, estão também perfeitamente à vontade para agora ou posteriormente também colocarem as vossas dúvidas. Obrigada, Nuno. Sem dúvida que fez aqui uma grande abordagem de todos estes projetos e quais as suas possibilidades. Ao longo da apresentação surgiram aqui algumas questões que se calhar agora vou passar a colocá-las. Pronto, começando aqui pelas primeiras que apareceram. Um empresário em nome individual com regime simplificado de tributação pode candidatar-se a estes projetos? Pronto, isso é uma das questões que por vezes tem sido colocado. Existe aqui uma obrigatoriedade de ter contabilidade organizada para este tipo de situações, dentro destes apoios de maior dimensão. Não quer dizer que depois tenhamos outros apoios, porque depois os apoios são extremamente granulados, ok? Pode haver aqui exceções onde pode haver depois aqui um enquadramento, ok? Mas daqueles que eu referi, eles exigem que tenha desde logo, pode ser empresário em nome individual, mas tem que ter, desde que tenha contabilidade organizada, é possível. Portanto, isso é a condição base. Ok. Também surgiu aqui uma pergunta sobre se estes projetos se já estão ativos e se ainda é possível concorrer aos mesmos, aos que o Nuno apresentou. Ok. Estes projetos em si já existem, têm sido ao longo do tempo reformulados, nomeadamente a nível da componente da qualificação vai ser dado maior ênfase à componente das TICs, no âmbito da internacionalização vai ser dado maior ênfase à parte das plataformas de e-commerce, ok? Eles neste momento posso dizer que não estão abertos, mas a perspectiva é que comecem a ter a sua abertura agora no quarto trimestre de 2020. Portanto, eu estou convicto que entre outubro e novembro vamos ter novidades objetivas relativamente a esse ponto, ok? Aquilo que eu aconselho é, dado aqui existir sempre um ponto de reflexão de rubricas de investimento, propostas e até de componente de memória descritiva, aquilo que eu aconselho é ser iniciada a componente da candidatura atempadamente, para que depois, quando as candidaturas, isto porquê? Porque quando as candidaturas abrirem, e derivado também aqui de um hiato de tempo que houve de candidaturas, vai haver aqui uma afluência bastante elevada. Posso-vos dizer isso, pela conversa que tive com o Compete, porque estão a ter muitas solicitações e a questionar quando é que abrem concursos, e nós próprios, a nível da Dual Up, também estamos a ser também fortemente, estamos a receber muitas solicitações relativamente a investimentos. Portanto, antevemos que vai ser aqui um período bastante concorrido, principalmente depois associando aqui ao pacote financeiro extremamente generoso que existe. Nuno, já agora só para complementar, portanto, no fundo, as candidaturas podem avançar desde já, a preparação das mesmas, não é? Independentemente depois da formalização ocorrer agora em meados de outubro, novembro, tal como referiste. Sim, devem. Devem a preparação de uma candidatura assim o exige, porque depois aquilo que pode acontecer é, se estiverem à espera que as candidaturas abram, preparar a candidatura, verificarem todo o âmbito de investimento, aí a situação pode complicar de forma bastante significativa. E depois não é só isso.
aquilo que percebemos é que as empresas, de uma maneira geral, neste momento, estão sujeitas aqui a um grande fator de pressão. O mercado está bastante dinâmico e é necessário que a empresa também disponibilize aqui tempo para apoiar aqui os consultores a fazer também o esboço da candidatura. Sim, até tem aqui uma questão que vai um bocadinho ao encontro disso, que é como garantir que as candidaturas são aprovadas. A garantia das candidaturas serem aprovadas passa, o grande fator crítico do sucesso passa pelo planeamento atempado da candidatura, ou seja, começarmos a desenvolver a candidatura tão rápido quanto possível, para que quando as candidaturas abram, em função das condições específicas, podemos depois fazer aqui afinações, mas o core já está feito. Portanto, permite-nos o tempo, permite-nos também refinar a candidatura e mitigar riscos inerentes à mesma. Até sim, porque, e tem também uma questão que... Já agora, Ângela, só complementar. Até porque a candidatura, digamos, não obstante a validade tecnológica da abordagem, tem que ser bem sustentada e daí esta preparação atempada ser determinante, não é? Para haver uma correta sustentação da candidatura e do fundamento da mesma para a organização, não é? Isso é sim, exatamente, porque aqui temos que apresentar a empresa, a estratégia da empresa e como é que o projeto se interage e entra na engrenagem daquilo que é a estratégia da empresa, ok? As coisas muitas vezes falham, não pela validade da solução, mas pela forma como ela está pouco sustentada em processo de candidatura, não é? Exatamente. Já tivemos aqui empresas que vieram até nós com um nível de frustração elevado porque as candidaturas foram feitas, muitas vezes, infelizmente, até por componente de consultores, e quando fomos quando fomos analisar a candidatura, ela está basicamente telegráfica. Pronto, e nesse aspecto é logo praticamente um fator de exclusão, porque não se consegue apresentar de forma conveniente aquilo que são os objetivos core da própria candidatura, não conseguimos apresentar o que é a empresa, os impactos que o projeto irá ter na empresa, portanto, existe de facto aqui uma preparação, e isso não há forma de contornarmos. Claro está que e um ponto muito importante que tem sido confrontado nestas 2 últimas semanas, de algumas empresas que vêm ter comigo a dizer é que já não foi uma, nem 2, nem 3, que agora com este novo quadro comunitário as empresas podem já começar a fazer a apresentação, a fazer a execução do investimento e depois é só apresentar a execução, ou seja, as faturas e os pagamentos. Isso está completamente errado, isso não vai acontecer. Todos os projetos de candidatura têm que passar primeiro por uma apresentação da candidatura e do projeto, e as despesas, salvo algo que é referido em aviso de abertura de concurso, as despesas só podem ser iniciadas uma vez apresentada a candidatura. Mesmo que não tenham ainda a decisão final, aquilo que é possível é que, uma vez apresentada a candidatura, podem dar início à execução do projeto. Obviamente com um fator de risco, porque ainda não sabem se a candidatura foi ou não aprovada, mas só nesse caso. Ou seja, não temos neste momento nenhum tipo de apoio onde possam fazer a componente do investimento e apresentar despesa. Isso não existe. Portanto, realço só isto porque tenho tido esse feedback que é no mínimo estranho, muito sinceramente, mas aproveito já para desmistificar isto. Não é por estar a vir aqui um pacote de apoios financeiros extremamente elevado que não vai haver processo de candidaturas. Vai haver processo de candidaturas, as candidaturas têm critérios, ok? E esses critérios vão ser objeto de escrutínio. E aquilo que não estiver fundamentado, se tiver que chumbar, chumba. Nuno, obrigada. Mesmo, já estamos aqui
a ultrapassar um bocadinho o limite da hora. Vou só colocar as últimas questões, infelizmente não vamos conseguir responder mais, mas depois se surgir mais alguma dúvida podem enviar por e-mail. Só mesmo para terminar, qual o tempo médio de uma preparação de uma candidatura e quanto tempo demora entre a candidatura e a decisão final? Ok, o tempo médio de preparação de uma candidatura vamos contar com 4 semanas. Não são 4 semanas, e chamamos já aqui a atenção, não são 4 semanas intensivas, nem pouco mais ou menos. Pela nossa experiência, e como eu tinha referido anteriormente, uma vez que as empresas têm a sua atividade regular, e que nem sempre a capacidade de resposta é imediata, nós definimos aqui como tempo médio 4 semanas para uma preparação correta e atempada da candidatura. Relativamente ao segundo ponto, quanto tempo demora a comunicação da decisão sobre as candidaturas? Isso é um fator que é pertinente e eu próprio assumo que é daqueles que mais dor de cabeça muitas vezes traz. De forma standard, são 3 meses. Ou seja, quando o aviso de abertura de concurso fecha, que pode demorar entre 2 a 3 meses, o aviso de abertura de concurso, depois tem um timing de decisão de sensivelmente 90 dias. Sabemos que em alguns concursos isso é cumprido, e eu posso-vos dizer que é cumprido, em alguns concursos isso não é cumprido, ok? Pode demorar mais 30 a 60 dias. Acontece essa situação, ok? A possibilidade que existe é sempre de adaptação do timing de início de projeto, ou seja, eles assumem, se existir atraso da parte deles, eles dão o tempo de atraso à empresa se quiser ter aqui alguma mobilidade de datas. Sendo que, como referi anteriormente, a empresa tendo que fazer o projeto e tendo independentemente dos incentivos, a partir do momento em que as candidaturas estão abertas e a partir do momento em que submetemos a proposta de concurso, as empresas podem iniciar o investimento. Ok. Nuno, muito obrigada. Acho que saímos aqui todos muito mais esclarecidos sobre como é que funcionam estes processos. Vamos agora dar por finalizada a nossa sessão. Só uma nota, Pedro, não sei se quer... Sim. Sim. Só queria agradecer ao Nuno e só dar a nota que nós vamos partilhar a apresentação, não é? E na apresentação com os contactos da Hidra, naturalmente já todos sabem e já se inscreveram nestes webinars, muitos são repetentes, mas na apresentação também vão os contactos do Nuno Garcia da Develop Consulting e pronto, tal como o Nuno disse, e só em jeito de conclusão, efetivamente há aqui um conjunto de oportunidades grandes naquilo que é o volume de euros disponíveis para apoiar projetos de investimento. O primeiro passo será sempre estudar a viabilidade de uma candidatura, pois sem isso o projeto não pode começar. A partir do momento que nós tenhamos a candidatura, e a Develop é uma das empresas que melhor sabe fazer isso, claramente, e nós, por experiência própria, assim o dizemos, temos tido projetos com muito sucesso com a Develop, portanto recomendamos claramente que falem com o Nuno sobre este tema. A partir desse momento, naturalmente, pode-se começar o investimento e a mudança tecnológica e assim também terem aqui um incentivo adicional para aquilo que é inevitável, que é acelerar o processo de transformação digital das vossas empresas. Portanto, resta-me agradecer ao Nuno Garcia mais uma vez. Ângela. Muito obrigado também da minha parte a todos, à Hidra pelo convite e a todos os participantes, e disponham naquilo que necessitarem. Ok, muito obrigada e continuação do bom dia. Obrigado.